Muito bem, nós estamos aí numa série de 3 ministrações, essa é a última, falando sobre fé e política, e hoje a nossa última ministração, saindo do plano das ideias, saindo de um plano da discussão, da filosofia, e de fato indo para a prática, exercendo na vida real, exercendo no dia a dia. Aqueles que nos acompanharam nas últimas, ou nas primeiras ministrações do assunto, sabem o quão cuidadosos nós estamos sendo, enquanto igreja, para ministrar sobre esse assunto, respeitando as individualidades, e esse é o nosso objetivo hoje também, continuar respeitando as individualidades, mas nós precisamos abordar temas que nos afetam no dia a dia. E nós precisamos abordar quando a política move ou afeta, ou influencia o dia a dia. Nós estamos vendo quão importante é a política na religião ou na fé do indivíduo, que tem acontecido, por exemplo, infelizmente, na Nicarágua, muitos cristãos, muitos católicos sendo expulsos do país, e é lamentável, é lastimável, é triste você ver pessoas que têm se doado ou se doaram uma vida inteira em prol do outro, padres e freiras dedicando em prol do outro e sendo expulsas de um país. É lastimável, justamente pessoas que se doaram de forma voluntária, e ainda idosos agora, e continuam se doando. Você vê eles expulsos de um país, é lastimável, é lamentável, mas é a realidade de muitos países, infelizmente, países que vivem debaixo de uma opressão, de lideranças que têm um viés ideológico muito forte. E, para ser bem sincero, a igreja, o evangelho, ele é um poder que ninguém controla. E ele é desejado por muitos líderes desde sempre. Nos tempos de Jesus, ele já era considerado uma ameaça. Ele era um líder considerado uma ameaça. Por quê? Porque ele era diferente do seu tempo, e ele juntava multidões, e os seus milagres aconteciam em sábado, quando na época os religiosos entendiam que isso era pecado, e ele realizava milagres que ninguém compreendia, e isso por si só já era uma ameaça. E você imagina alguém conseguir juntar 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, num descampado, para pregar o evangelho e depois ainda multiplicar pão para esse povo todo. É uma força que muitos líderes na época ou queriam controlar ou se sentiam ameaçados por ela. Desde então o evangelho é isso. Nós não controlamos o Senhor, ninguém jamais irá controlar, independente do modelo a ser adotado por qualquer país. Ninguém consegue barrar o crescimento do evangelho, porque ele é muito além de leis, ele é muito além da compreensão, ele é vida prática, ele é dia a dia, ele sai do plano das ideias, ele vai para o plano da prática, porque o evangelho cresce sempre. Apesar dos cientistas, políticos e de outras áreas não conseguirem compreender ou buscarem uma explicação racional do porquê o evangelho cresce tanto, existem muitas implicações segundo eles, mas a realidade é que ninguém consegue compreendê-lo de fato, porque ninguém consegue botar Deus dentro de uma caixa. Os milagres que ele realiza são milagres que vão muito além de compreensões. Vocês estão sentados aqui porque foram um dia tocados por Deus, algo aconteceu que é fruto de uma palavra que sai de um papel e vira prática na nossa vida. E ninguém explica isso a não ser uma experiência real, pessoal, intransferível. E aí nós temos uma experiência única e real com Deus, e isso, meu amigo, não tem controle. Você pode tentar entender, mas ninguém consegue, de fato, compreender a força do evangelho. Isso tem sido desde sempre. Então, independente do modelo que nós vamos ter, independente do modelo que se vai adotar, o evangelho, ele não é controlado por regras humanas. De outra forma, a igreja como instituição pode ser.
A igreja, enquanto instituição, organização, enquanto estrutura jurídica constituída, como pessoa jurídica constituída, essa sim, em alguns modelos, é controlada pelo homem, subjugada pelo homem. E isso é o que a gente tem que cuidar, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. A política, ela é algo que chega a ser até cômica para aqueles que conseguem olhar um pouquinho mais para trás. Para aqueles que vão votar pela primeira vez, tem que estudar história para compreender. Para aqueles que já votaram inúmeras vezes como eu, né? Para aqueles que pegaram até o tempo do papelzinho, né? Votava no papel, aí o pessoal diz, nossa cara, isso é coisa de país muito atrasado. São poucos os países que usam, né, equipamento eletrônico como o nosso, a maioria é no papel, né? Então assim, não chamamos os caras de velho, votava no papel, não, chama de velho, eles chamaram de velho. Eu senti isso, eu senti que tinha alguém aqui desse lado, mais desse lado aqui, que ia falar isso. Votaram, estão se achando grande coisa, isso acontece seguido. Então, cara, mas olhando o passado, eu me lembro que a sociedade ficava ali naquela ameaça, aquele medo de quando o FHC, né, deixa o poder depois de 2 mandatos, entra a esquerda, né, que há tanto tempo tentava ganhar uma eleição e ela ganha, e todo mundo ali preocupado, porque o discurso da esquerda naquele momento era romper com os bancos, romper com o FMI, dar o calote em todo mundo, né, a burguesia que dominava o proletariado, aquela história toda. Na realidade, o maior ato, né, o maior programa da própria esquerda foi a parceria com os bancos para financiar a habitação popular, que até hoje é utilizado, ou seja, um grande feito em parceria justamente com bancos, aqueles que mais eles combatiam. E é um programa que persiste até hoje, vai continuar persistindo. O Brasil tem um déficit habitacional muito grande, de fato supriu uma carência. Se dividiu recursos com o chamado, né, auxílio, Bolsa Família, enfim, muito se debateu, e inclusive se tinha um medo do dia que saísse a esquerda e voltasse algum partido de direita, esse ajuda, essa distribuição de renda iria cessar. Bem, entra um partido de direita, né, depois de quase 16 anos de partido de esquerda, o que acontece? Esse programa ele é incrementado, ele é na realidade aumentado, há um bônus extra, até um 13º se cria sobre esse programa. A política ela é interessante. A política ela tem essas coisas que esses discursos radicais não contemplam. Esse radicalismo de uma ponta para outra ponta, ele é extremamente perigoso. Assim acontece na nossa vida com absolutamente qualquer coisa. Mas quando votamos a última Constituição, hoje válida, a Constituição de 88, a Constituição do Brasil ela é muito elogiada, porque ela é uma das melhores do mundo. Ela, de fato, ela é ampla, ela é uma Constituição, de fato, invejável. É a 7ª Constituição do Brasil. Já tivemos 7 Constituições. Tivemos Constituições que não permitiam que as mulheres votassem, não permitiam que os pobres votassem, né? Definia quem podia votar pelo padrão econômico, e por aí foi, até termos a Constituição, finalmente, que hoje é tão elogiada ao redor do mundo, e que, de fato, dá ao Brasil a estrutura que ele tem hoje de direito. O único partido que, na época, votou contra a Constituição foi o partido de esquerda, né? Na época, o PT, o Partido dos Trabalhadores. Engraçado que justamente, né, hoje um líder, né, que inclusive concorre para presidente de esquerda, ele saiu da prisão, ele foi liberto da prisão justamente pela Constituição que ele não aprovou. Isso é política. Isso é política. Né, o partido de direita que hoje está, tanto se falava, né, de romper com o sistema judiciário, que tem uma tendência a ser partidário, né? O ativismo judiciário que tanto se fala, ou a tirania de toga, ou enfim, tantos nomes que se dá. Muito se falou, né, que se ganhando um partido de direita,
finalmente a onça ia beber água, aquelas coisas todas, né, que sempre se falou. Eu recebi tanta figurinha no WhatsApp da onça bebendo água numa aguinha, disse, agora vai vir, vamos acabar com tudo, né, vai vir o golpe, o pessoal, cara, não, nunca se viu tanto ativismo judicial como nesses últimos 4 anos, e não houve ação contra, né, a Suprema Corte. Então, assim, essas coisas são política. O que nós estamos fazendo na igreja, aqui na igreja, independe de tudo isso que está acontecendo. Mas a nossa vida é afetada por essas decisões. A nossa vida é afetada pelo que acontece lá. O evangelho vai acontecer independente do que acontecer nas eleições de outubro. Independente de quem assumiu o poder, independente do modelo, o evangelho ele vai continuar. Ninguém segura o evangelho, porque o evangelho não pertence a este reino. Cristo não veio instituir o seu reino nessa terra. Ele veio dizer que, na realidade, nós não pertencemos a este reino. Ele disse, cara, nada aqui, nada que esse mundo pode dar, tem valor. Os homens brigam por esse mundo. Cristo disse, cara, nada do que tem aqui é comparado com o que eu tenho para cada um de vocês. Porque a água que eu tenho para dar é uma água que não faz voltar a ter sede. E esse mundo é a água desse poço que tu vai tirar para voltar a ter sede depois. São coisas distintas, mas o homem que não conhece Deus, ele briga pelas coisas desse mundo. Eu separei alguns pensadores, eu gostaria que nós pudéssemos ter a nossa mente aberta hoje, eu gostaria que você não tirasse o seu cérebro do culto. Deixa aqui, você fica até o fim, não tire ele. Quero que você deixe ele, eu quero que você pense. A igreja não pode forçar a goela abaixo. Já falamos nos últimos duas mensagens, a igreja ela não pode nunca impor absolutamente nada, porque ela nasceu de um movimento de extrema liberdade. Ela nasceu, Cristo pagando um alto preço para que eu e você pudéssemos ter liberdade e livre-arbítrio. Então não pode ser púlpitocêntrica uma instrução forçando as pessoas a fazer absolutamente nada. Não pode ser do púlpito forçando as pessoas a dar recursos e dar dinheiro, ainda que a igreja demanda dinheiro para estender e para crescer e continuar abençoando pessoas. Mas não pode partir desse abuso, não pode partir do abuso de um púlpito, forçar pessoas a servir na igreja, a ser voluntários na igreja, ainda que haja necessidade que pessoas precisem. Por quê? Porque as pessoas têm que partir de um movimento voluntário, que move a partir do seu coração. Então não parte da igreja abuso nesse sentido. Também não pode partir abuso emocional, não pode partir abuso espiritual, não pode partir abuso financeiro e não vai partir, óbvio, abuso eleitoral. Não pode acontecer. A igreja não tem essa vocação, não tem esse papel, não é uma prerrogativa da igreja instituir quem as pessoas devem ou não votar, ou quem deve ou não fazer, deve ou não dar. Aqui o objetivo é pregar a verdade, é pregar o evangelho, e você escolhe com o livre-arbítrio que lhe foi dado, se você quer ou não. Por que a igreja só cresce? Porque aqueles que optam por acreditar e que têm uma experiência real com Deus, não voltam atrás, assim como os discípulos falaram, onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Depois de uma experiência com Deus, vou para onde, meu? Por isso que a igreja cresce, porque ela é fruto de uma experiência real. Maquiavel disse o seguinte, que é o criador da ciência política, lá no século XIV, XV, a verdade é que o mundo da política não nos leva aos céus, mas a sua ausência, no pior dos infernos. Ele é o criador da ciência política, a ciência que estuda o poder, a relação entre os poderes. Não quero aqui não tenho a pretensão aqui, meus queridos irmãos, sociólogos, antropólogos, cientistas políticos, os amo, não tenho aqui a pretensão, não quero aqui me igualar, me equiparar aos estudos dos prezados. Eu estou aqui falando de teologia, mas eu quero trazer esses pensadores para que eu e você conseguimos ver que a questão é muito mais ampla. Pode botar um versículo, faz favor? Em Marcos, no capítulo 7, diz o seguinte, que
Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. É só coisa boa que tem dentro aqui. Isso é a Bíblia falando. Bíblia falando que de fato a gente não brota de forma natural coisa boa. Não brota de forma natural. Então nós temos uma política necessária, ou seja, uma relação, né, com o povo necessário que se instituam, que se organizem, de pessoas que não fluem coisa boa de dentro. Olha que coisa linda. O cara tem tudo para dar certo. Separei um outro versículo, em Romanos capítulo 7, um pouquinho mais longo, acho que vale a pena ler, né? Vamos ler? Porque o que faço não aprova, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora não sou eu o que faço, mas sim o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. O que com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então que a lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo os meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Não precisa estar mais claro do que isso. Não precisa aprofundar muito em hermenêutica para conseguir compreender que ele estava dizendo o seguinte: cara, de mim mesmo não brota nada. Eu tenho a lei de Deus, graças ao Senhor eu tenho a lei dele, que eu consigo ter o entendimento de ser melhor, mas por mim mesmo não é fácil. Isso ele está dizendo lá nos primórdios, logo nos primórdios, os primeiros anos após Cristo. Isso é Bíblia, isso é registro. Montesquieu, um francês, ele diz o seguinte, que é uma experiência eterna que todo homem que possui poder é levado a abusar dele. Vai até encontrar limites. Quem diria? A própria virtude tem necessidades de limites. Para que não se possa abusar do poder, é preciso, pela disposição das coisas, que o poder contenha o poder. O que quer dizer isso? Ele está dizendo o seguinte: esses pensadores, todos eles reconhecem que o homem é mau. A Bíblia já estava dizendo que o homem é mau, mas os pensadores vêm e dizem: não é que o homem é mau mesmo? E ele é tão mau que o poder que existe nele precisa ser controlado. O homem que tem poder precisa ser controlado. Ou seja, Montesquieu fala: o poder só vai ser controlado pelo próprio poder. Ele é que lança a primeira ideia dos três poderes, para que um controle o outro, para que um se sujeite ao outro, para que sejam equivalentes, para que se eventualmente um abuse, existe um mecanismo dentro do próprio poder que controle o poder. Somente o poder controla o poder. Montesquieu ainda fala que quando esses três poderes se juntam, não há liberdade. Pois se uma única pessoa, o corpo funcional, criasse as leis, as implementasse e as julgasse, haveria uma pura ditadura. Ele diz o seguinte: esses três poderes que eu estou sugerindo, eles não podem se juntar. Porque que sentido faz alguém que cria uma lei, essa julga e essa mesmo implementa? Não, precisam ser pessoas diferentes e que um controle o outro. Pessoal, isso são pensadores políticos que discutem o poder. Nós ficamos impressionados quando nós vemos um país onde existem os famosos tiranos. Isso aqui nós estamos falando no século XVI. Nós temos hoje tiranos
que criam as leis, eles mesmos julgam, e eles mesmos a executam. O perigo que é o poder não ser controlado pelo poder. Nós ficamos chocados quando vemos nações que são subjugadas por tiranos. Mas nós nos damos conta que igrejas têm tiranos, que criam as próprias leis, que executam e eles mesmos julgam. Quantos de nós nos machucamos com tiranos gospel? Dentro da estrutura religião existe muito espaço para que tiranos se desenvolvam, quando eles têm o poder com uma tendência de governar, mas que não existam mecanismos de proteção. Sabe o que nós fizemos aqui? Pelo menos uma vez por ano, nós abrimos os livros aqui da igreja, do ministério, mostrando para todos, são convidados a participar de uma assembleia, todos os valores que entram, os valores que foram gastos, por que são gastos. A liderança é reunida e aberta os planos e discutido em conjunto os planos. Já há meses nós estamos falando sobre a possibilidade de comprarmos um novo prédio, porque esse prédio de fato ele ficou pequeno para a igreja. Isso é discutido, isso é aberto. Por que isso é discutido e é aberto e todos participam? Porque o poder ele precisa ter dentro de si mecanismos que o vigiem, que o controle, ainda que eu não me considero um tirano, não considero que a liderança aqui é tirana, mas eu sou mau, você é mau. Nós lutamos contra isso, como o apóstolo Paulo dizia, nós lutamos contra isso, e para que isso jamais domine sobre as pessoas, e que o bem seja colocado acima de todos, o poder precisa ter dispositivos que controlem o poder. Eu me envergonho disso assim como Paulo falou que também se envergonhava, você também pode se envergonhar, mas ainda bem, como Paulo diz, eu dou graças, porque é Jesus Cristo, porque é alguma coisa boa, né? Porque se depender só de nós, não tem muita coisa boa para se aproveitar. Não fique chocado com isso. Não sei se você se deu conta que era ruim, mas desculpe te dar uma notícia. Se você não tinha se dado conta ainda, bem-vindo ao mundo. Você é ruim. Eu sou ruim. Com Cristo nós temos esperança de sermos melhores. É assim que funciona. Os pensadores cientistas, os pensadores políticos, né, que estudam a relação de poder, se deram conta que as pessoas eram ruins. E aí você imagina a importância da política. Nós falamos muito de presidente, né, que é o cargo de executivo, que tem um poder enorme. Em muitos países democráticos como o nosso, o executivo não tem tantos poderes como o nosso tem. Vimos sim um ativismo judicial muito grande contra o executivo, sim, mas existem mecanismos dentro do próprio poder que deveriam controlar esse poder. Se não estão controlando, é um outro problema. Mas simplesmente excluir o judiciário porque ele está abusando não é o caminho, porque o poder precisa ser controlado pelo próprio poder. Os mecanismos da própria democracia deveriam funcionar para controlar esses abusos de quem quer que seja. Porque eu fico pensando, se o homem é ruim e nós apoiamos então que um golpe seja dado e que seja desconstituído o STF, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar todo o poder na mão de uma pessoa só, acreditando que essa pessoa é boa para resolver todos os problemas. A tendência é que eu vou ter um tirano, independente do partido que seja, porque nós somos maus. Por isso o poder controla o poder. Você fica imaginando, nós acabamos não dando muita vazão e muita importância para o legislativo. Cara, eu tenho que votar em deputado, eu tenho que votar em senador, porque é assim que funciona, eu sou obrigado, voto no Brasil, ele é obrigatório. Mas se você pensa que nós temos 513 deputados e 81 senadores, a legislação diz que para que eles comecem uma sessão de discussão, as sessões que eles fazem, o trabalho que eles fazem, de terça a quinta, mas diz que é trabalho. Então, o trabalho que lá supostamente fazem, 513 deputados, para que inicie uma sessão, e que seja inicie uma sessão, eles têm que ter 50% do quórum mais um, ou seja, 257, perdão, dos 513, metade, 257, 50% mais um, acho que é isso aí, se não estou enganado.
eles iniciam a sessão. Para aprovar uma lei, tem que ter 50% do quórum mais um. 129 pessoas. Então você imagina uma ala só aqui da igreja, essa ala só aqui. Se essa ala aqui está presente, essa ala aqui é o suficiente, está presente, e é o 50% mais um do quórum, são esses aqui que votam uma lei que vão mudar uma nação inteira. Essas cadeiras que estão sentadas aqui podem votar uma lei que muda uma nação inteira. Assim acontece a mesma coisa com o Senado. 81 senadores, para começar uma sessão, 50% mais um, 41, e para aprovar uma lei, 50% mais um dos presentes. 21 pessoas aprovam uma lei que 220 milhões de pessoas vão viver. E aí a igreja não pode se envolver com política. Está entendendo isso? Rousseau é um outro pensador que diz o seguinte, Jacques Rousseau diz o seguinte, que o governo tende a ocupar um lugar de soberano, constituir-se não como um corpo submisso, mas como um poder máximo, invertendo, portanto, os papéis. Ao invés de submeter-se ao povo, o governo tende a subjugá-lo. Um governo, ao invés de servir as pessoas, ele tende a subjugá-lo. Está dizendo que todo governo é assim, não, isso aqui ele é um estudioso, ele é um pensador, cientista político, e ele está dizendo o seguinte, o governo tende a fazer isso. Por quê? Porque se as pessoas são ruins e ele tem muito poder, se ele não for controlado e limitado, ele tende a subjugar as pessoas. Infelizmente, nós fizemos isso. O ser humano faz isso. O governo deveria servir as pessoas, é claro, ele está ali para isso. Todos eles estão ali para servir as pessoas. A igreja aqui existe para servir as pessoas. Esse poder, entre aspas, existe para servir. E facilmente, se ele não é cuidado como deveria, ele subjuga ao invés de servir. Se você não cuida do poder que você tem dentro da sua família, você facilmente subjuga ao invés de servir. Se um chefe que tem o poder não cuida, pode facilmente subjugar ao invés de servir e colaborar. Porque o ser humano é mau. Porque o ser humano é mau. A Bíblia já nos ensina que o ser humano é mau. E aí a igreja, quando fala de política, não entende muito bem esse processo, e vamos fazer o seguinte, porque nós somos cristãos e nós somos especiais. Nós somos melhores do que o resto da população, porque nós somos eleitos. Somos raça eleita, povo escolhido, nação santa. Então eu quero escolher um político que ele vá me ajudar, porque a igreja não consegue alvará, porque o prédio é todo irregular, então eu vou, pela influência, conseguir. Esse homem é muito especial, por quê? Porque ele ajudou a burlar a lei, para benefício do reino. Se é para benefício do reino, pode. É a história da carga de brita. O vereador entregava a carga de brita. Cara, mas ele me deu uma carga de brita. O cara passou os 4 anos roubando, mas ele deu uma carga de brita. E nós, como raça eleita, povo escolhido, nação santa, queremos votar em alguém que vai nos representar e defender os nossos direitos como cristão. Deixa eu dizer uma coisa para você, o evangelho não precisa ser defendido. Nada do que você pode fazer, do que político e líder algum do mundo pode fazer, consegue impedir o crescimento do evangelho, se esse é o plano de Deus. Porque o evangelho não se compreende com a nossa mente e não se segura. Não conseguiram enjaular o próprio Cristo. Você não consegue dominar um evangelho porque ele não compreende, ele não cabe na nossa mente limitada. E não adianta também nós escolhermos políticos para defender os direitos dos cristãos, como que se os cristãos precisassem ser defendidos. O que de fato nós precisávamos eram sim políticos cristãos para defender o direito de todos, para defender a liberdade de todos. Os cristãos, políticos cristãos, deveriam ser os primeiros a levantar a bandeira de liberdade para todos.
para que todos possam viver um ambiente de liberdade, para que o Evangelho pudesse ser pregado com liberdade. Se as pessoas vão aceitar o Evangelho ou não, é outra história. Se as pessoas vão aceitar os princípios e viver debaixo das regras que trazem bênção, segundo o Evangelho, é outra história. Mas o eleito deveria ser eleito para abençoar todos. E aí nós entendemos que nós somos especiais. O filósofo R. Lima, nascido aqui no Hospital Geral em 76, com 4,50 kg, diz o seguinte: a mãe pariu e parto normal e vive ainda, até hoje ela vive. Fomos feitos herdeiros para servir e não para termos privilégios. Nós somos sal, não somos ouro. O nosso objetivo aqui é fazer a diferença e servir pelo privilégio que nos foi dado de termos sido escolhidos. Por termos sido escolhidos, somos escolhidos para servir. Esse povo aqui da terra deveria ser o primeiro a levantar essa bandeira de servir. Não importa o sistema que exista, não importa se é capitalismo, se é socialismo, se é comunismo, o povo de Deus, ele tem uma missão muito anterior a esses sistemas que o mundo acabou criando para organizar os poderes, ou a relação entre os poderes. Muito mais do que a necessidade que o Estado, nação, tem de se organizar, muito acima, muito longe disso, muito melhor do que isso, estão o sistema bíblico, que de forma igualitária busca atender a todos, dividir com todos. Afinal, de Cristo veio para servir. O que ele tinha, ele dividiu. Assim como Cristo também repreendeu o preguiçoso por não trabalhar, mas ele também dividiu o que ele tinha. Assim como ele repreendeu o avarento por não querer contribuir, assim ele abençoou para que pessoas tivessem muito mais como fruto do seu trabalho. Esse sistema bíblico, ele é muito anterior a qualquer sistema que venha organizar a sociedade. E nós cristãos não somos especiais. Nós não somos melhores. Nós somos eleitos, mas não somos melhores. Mas essa é uma ideia errada da igreja. E aí a igreja levanta os seus nomes, os seus candidatos, como que se fosse defender o Evangelho. Não, nós precisamos de candidatos que defendam a liberdade da igreja e de qualquer coisa. Eu não quero candidato para que defenda a possibilidade de culto evangélico, mas que fechem os centros de Umbanda, porque isso seria tirania com eles, mas liberdade comigo. Mas aí quando a coisa inverte e de pessoas querem abrir centros de Umbanda e fechar as igrejas, tirania, vamos para a rua, quebra tudo. Não, peraí, tá, mas ela só vale para um lado? Queridos, eu não estou preocupado com o crescimento de centros de Umbanda, porque o Evangelho é muito mais poderoso do que isso. Queridos, vocês têm que entender o seguinte, que é maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E o Evangelho, quando tem liberdade de ser pregado, ele vai ser pregado e vai gerar as mudanças, e vai gerar as transformações, e vai alcançar as pessoas, e as pessoas vão ter uma experiência pessoal com Deus, e eu não preciso de ajuda para isso. O Evangelho por si só, ele é suficiente. O que eu só preciso é liberdade de pregar, liberdade de cultuar. O que eu preciso é que os meus filhos não sejam filhos do Estado, mas sejam filhos da minha família. O que eu preciso é que o indivíduo não seja controlado pelo Estado, mas controlado pelo seu livre-arbítrio, dentro das regras das 4 linhas, que todos joguem dentro das mesmas regras. O que nós precisamos é um país livre, não um país onde as pessoas sejam monitoradas e controladas e podadas. É só isso que nós precisamos. Porque o Evangelho, ele foi baseado na própria liberdade. Porque foi para a liberdade que ele nos fez, foi para a liberdade que ele nos veio. Ele veio libertar os cativos. O Evangelho, a mensagem principal, é baseada em cima da liberdade. Existe um pensador muito combatido, especialmente no meio evangélico, que chama Karl Marx.
ele é um socialista comunista, ele levantou a bandeira de que o capitalismo ele deveria evoluir, segundo ele, para um socialismo e depois deveria evoluir para um comunismo. Segundo ele, o comunismo é o suprassumo, onde não existam divisões de classes, onde absolutamente todos têm igual, e ninguém ganha pela sua meritocracia, mas ganha pela sua necessidade. Então, eu havendo necessidade de alguma coisa, eu deveria ganhar. Se eu tenho necessidade, eu deveria ganhar. Não importa se ele fez ou não por merecer, mas é uma necessidade. Ele é o contrário do capitalismo, onde você trabalha para ter. O comunismo é a divisão segundo a sua necessidade. E ele era um camarada com uma vida muito controversa. Ele foi um adolescente rebelde, dos seus pais, ele era filho de pais de classe média, a mãe era dona de casa, o pai era advogado, e ele se revoltava contra tudo e contra todos. Ele foi estudar filosofia, a filosofia ainda fez ele questionar todo o sistema, aí sim que ele ficou realmente contra as estruturas sociais da época, e é onde ele começa a desenvolver ideias socialistas, comunistas. Ele era um camarada que casou, mas nunca trabalhou para sustentar sua família, ele vivia da ajuda dos seus pais. Depois os seus pais morreram, ele vivia da herança dos seus pais. Depois acabou a herança, ele vivia de doações, de um amigo especificamente. Ele teve um filho do fora do casamento, que criou inclusive foi esse amigo que dava doações para eles, e ele morre aos 64 anos com problemas respiratórios, fruto de trabalhar até tarde da noite, fumando e bebendo. Bem, não é muito um modelo de exemplo de vida que eu gostaria de ter como alguém que criou um sistema a ser seguido, para ser bem sincero. E aí eu olho Cristo e eu não consigo comparar uma coisa com a outra, por óbvio. Mas, embora ele tenha criado um sistema muito controverso, muito discutido, ele tinha razões em alguns pontos, principalmente porque na época dele, ele via o abuso dos donos, de empresas, depois da Revolução Industrial, contra os seus funcionários. De fato, os seus funcionários se sentiam abusados. Ele fala muito sobre a revolução do proletariado, a revolução daqueles que tinham na prole, dos empregados, os que não tinham propriedades. Ele falava a revolução dos empregados contra os trabalhadores, e ele defendia a inversão, onde os funcionários deveriam dar as cartas, deveriam organizar tudo, e que na realidade a propriedade privada era algo ruim, ter títulos de propriedade era algo ruim, que todos deveriam ter de forma igual, e por aí segue. Mas para ele poder desconstruir então o modelo atual, ele precisava reconstruir em cima de outro pilar, e existiam algumas coisas que a sociedade tinha que precisavam ser desconstruídas. Uma delas era o próprio sistema de propriedade privada, outra era o sistema de mídias, onde ele tinha que controlar, além das mídias, ele tinha que controlar o governo, e ele tinha que controlar a religião. Porque a religião pregava princípios de família, onde a família ela é o núcleo da sociedade, mas o socialismo diz que a sociedade é que forma a família, e o evangelho e o capitalismo falam que a família é que constitui o núcleo da sociedade. Então, para ele poder desconstruir a ideia que até então ele entendia como era ruim, de fato, o abuso do trabalhador é sempre ruim, qualquer tipo de abuso. Jesus pregou muito isso, lutou muito pelos direitos de todos. Ele precisava desconstruir a religião, era um deles. Então o socialismo prega que a religião precisa ser controlada, que o Estado, quando eu digo Estado, o país, ele tem que ter um peso maior, e o país tem que ter um peso maior, e o país é que deve prover para as pessoas o que elas precisam de forma igualitária. Enquanto no capitalismo, o Estado, o país tem um peso menor, e as pessoas têm liberdade de desenvolver as suas atividades. Essa é a grande diferença de capitalismo e do socialismo. Por isso é que nos países em que há uma grande perseguição no evangelho, você vai olhar o modelo de governo, ele não é um modelo de governo capitalista. O comunismo ele nunca conseguiu ser implantado plenamente no mundo. Embora nós falamos que muitos países são comunistas,
Ele nunca conseguiu ser empregado, implantado na sua plenitude, porque a plenitude do comunismo é que não tem nem governos, nem classes sociais. É todo mundo por todo mundo e é tudo igual. Bem, se implantou na antiga União Soviética, com Lenin, depois Stalin assumiu, Cuba, China, Vietnã, mas são modelos de socialismo / comunismo, não chega a ser a plenitude do seu comunismo, mas todos eles tinham a perseguição contra a igreja, porque a igreja mantém valores. E esses valores mantêm famílias, e famílias trabalham para ter estrutura, famílias trabalham para ter casas, famílias trabalham para estudar, famílias trabalham para evoluir, e isso é ruim, segundo o sistema que eles até entendiam que subjugava o proletariado. Mas eu fico pensando nos meus pais, que eram funcionários, sempre foram funcionários, por muitos anos, não sempre, perdão, mas uma grande parte da sua vida eles foram funcionários, vieram do interior. Quantos aqui, estamos falando, né, vieram do interior, né, que a gente diz, vieram para a cidade grande, vieram buscar trabalho, as suas famílias vieram buscar trabalho. Os meus pais eram do interior, foram buscar trabalho, trabalharam como funcionários, eles batalharam para já do meio da vida para frente profissional, ter o seu próprio negócio e aí então adquirir determinado patrimônio. Se eu digo para eles, hoje, que o correto é eles pegarem tudo o que eles trabalharam e eles dividirem entre aqueles que não têm, eles vão olhar, tá, mas por que eu comi o pão que o Nhanha amassou a minha vida inteira, eu vim lá de baixo, ninguém me ajudou, eu tive que ralar, para conseguir ter alguma coisa, para mim parece não fazer sentido, agora porque eu era pobre, por que não falaram isso para mim quando eu era pobre? Por que ninguém chegou para mim quando eu não tinha nada? Agora eu quero... Tá, mas lá eu estava precisando de ajuda. Lá eu estava mal. Agora, eu digo, não, fala o seguinte. Agora não, né? Não parece, faz sentido isso? E eles não receberam ajuda de ninguém. Nada. E eu olho para eles e para mim é um exemplo. Cara, eu gostaria que os meus filhos aprendessem a trabalhar. Eu quero aprender a trabalhar e a vencer como os meus pais venceram. Quero que os meus filhos tenham o mesmo caminho. E essa é a lógica, mas segundo o socialismo isso é ruim, e principalmente a religião, ela é um grande empecilho para que esse sistema seja implementado. Eu estou dizendo que o socialismo é de todo ruim? Não, só que ele não funciona em todos os lugares. Se você pega um país pequeno, eu trabalhei por muitos anos com pequenos países da Europa que são socialistas, e que tem muito petróleo, semelhante ao que nós temos no Brasil, um país gigante. Você pega uma Noruega, por exemplo, que tem 4,5 milhões de habitantes e muito petróleo, você divide bastante recurso em pouca gente. Um dia eu brinquei com eles, eu estava pegando o trem do aeroporto para o escritório, e eles estavam arrumando de novo aquele trilho do trem rápido, que liga o aeroporto até o centro da cidade. Cara, estão arrumando de novo esse troço, mas não estava ruim, não, é que estava ali meio trincado e tal, o frio está vindo, vai chegar o inverno, é melhor já arrumar. Rapaz, nós temos rua aqui no Brasil, a galera chega a tirar selfie do buraco. Por quê? Porque é muito dinheiro e não temos o que fazer. Cara, vamos arrumar esse buraco de novo. Vamos arrumar para evitar que um dia eu precise arrumar. Por quê? Porque tem dinheiro sobrando. Funciona você dividir muito para pouca gente. Você pegar um país gigante e dividir pouco para muita gente, nós vemos a América Latina sofrendo, porque não tem para todos. E aí o que acontece? Ao invés de você nivelar o nível social por cima, você nivela por baixo. E esse sistema, que embora tenha na sua origem muitos das suas reclamações, das suas demandas legítimas, ela precisa romper com a religião, romper com a igreja, dizer o seguinte: todos podem ter a sua fé, só tenham a sua fé quietos em casa, não manifestem publicamente, não preguem publicamente, cada um tem a sua, pode ter, mas em casa. Por quê? Porque o Estado é que define o que as pessoas precisam ou não precisam. Isso não ajuda o nosso dia a dia. A realidade é essa. A realidade é que nada e ninguém pode parar o Evangelho.
mas eu preciso ser inteligente o suficiente para não criar barreiras desnecessárias que hoje não existem. Eu não preciso colocar a minha fé em homens, jamais devo colocar a minha fé em homens, em nenhum homem, nenhum presidente cristão devoto ao Senhor Jesus pode fazer que o evangelho cresça mais ou cresça menos, porque quem define isso, de fato, é a sede do povo. Agora, eu preciso criar problemas que hoje eu não tenho? Não. Marx diz o seguinte, que a religião é o ópio do povo, ou seja, é algo paliativo. A religião, ela esconde a face real das pessoas, os problemas que as pessoas estão vivendo. A religião, ela dá aquela maquiada, ela esconde a realidade de cada pessoa, por isso ela tem que ser combatida, e ela é colocada numa estrutura à parte, onde o Estado tem um peso maior. Aqui eu coloquei uma parte do livro dele, com a transformação da base econômica, altera-se mais ou menos rapidamente toda a imensa superestrutura, ele separa em superestrutura e estrutura. Na consideração de tais transformações é necessário sempre distinguir entre a transformação material e o que se pode comprovar de maneira cientificamente rigorosa, das condições econômicas de produção e das formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas ou filosóficas, em resumos, as formas ideológicas, ou seja, tudo que questiona, tudo que prega, tudo que fala, isso esconde, afinal de contas eu tenho que reestruturar. Então é o seguinte, a política tem que ser toda repensada, a religião tem que ser repensada, as artes, a filosofia, tudo que essas ideologias que pensam, bota para o lado. Como cristãos, isso é complicado. Como cristão, eu preciso dizer que isso é difícil. É difícil você começar a entender que o Estado ele vai ter um peso tão grande a ponto de dominar sobre a liberdade religiosa, sobre a liberdade de educação, onde os seus filhos não são mais seus, mas eles são do próprio Estado. É complicado você dizer que o seu trabalho e a sua propriedade privada ela vai ser questionada. Isso é difícil. É difícil. Concluindo o nosso tema, eu quero falar sobre liberdade. Lucas 4 diz o seguinte, que a pregar a liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos e por a liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O evangelho por essência é liberdade, inclusive com pessoas que não concordam com ele. Inclusive e especialmente com pessoas que discordam. O fato do evangelho ser liberdade na sua essência faz com que pessoas possam conviver conosco, discordando dos nossos valores, e nós não precisamos expô-lo ao ridículo, porque o nosso amor, o amor de Cristo, ele é muito maior, a ponto de respeitar o livre-arbítrio. Foi assim no Éden. O pessoal me perguntou, por que tinha aquela árvore? Porque todos têm que ter o livre-arbítrio. A Bíblia diz que Ele não nos fez escravos, Ele nos fez filhos, amigos, porque Ele diz o que está acontecendo. A liberdade é um princípio. Nós temos pode botar o próximo versículo, em 2 Coríntios, ora o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há Cristo vem e levanta uma bandeira para que todos sejam livres. Ele cura os 10 leprosos e só um volta para agradecer, e eles tinham a liberdade de não voltar, a liberdade de serem ingratos. Olha que loucura, e não vou enfiar a goela abaixo, não, cara, não, agora eles vão ter que me seguir, não, porque eu não vim aqui para forçá-los a nada, eu vim aqui trazer boas novas, mas a escolha vai passar pelo livre-arbítrio. O Evangelho sempre pegou a liberdade. Os homens é que transformaram a igreja num movimento tirano por muito tempo, subjugando as pessoas, assim como tiranos subjugam países, mas o Evangelho, na sua essência, ele é liberdade.
Gálatas 5,13 diz o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi uns aos outros pelo amor. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa fantástica. Eu concluo lendo esse último verso, essa última história que aconteceu em João, onde diz que o Evangelho, ele sai do campo das ideias e nenhum modelo humano ele pode pará-lo, ele pode alcançá-lo, que foi quando o cego de nascença, ele foi curado por Cristo. Narrado em João, no capítulo 9, e os fariseus da época chamam ele e dizem: tá, mas tu foi curado? Foi. Mas tu sabia que era sábado? Eu disse: cara, sábado? Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Vocês acabaram de perguntar se eu fui curado, e eu disse que sim. Eu fui curado, eu era cego e eu fui curado. Tá, mas esse homem é pecador porque ele curou num sábado. Ele disse: eu não estou nem aí. Parafraseando o filósofo famoso, pode dizer isso na igreja? Será? Não sei. Será que não? Cagando e andando não pode dizer para a igreja, não? Tá. Então não vou dizer. Mas na cabeça do cego falou: cara, eu não estou nem aí. Vocês não estão entendendo que eu era cego e agora eu vejo? Vocês não estão entendendo? Deixa eu ver se eu entendi. Vocês estão tentando colocar Cristo dentro de uma caixa. Esse sistema religioso de vocês não vai funcionar, porque o Evangelho é muito mais poderoso do que isso. Eu era cego e eu agora vejo, se foi num sábado, se foi num domingo. Cara, o sistema religioso que a igreja criou naquela época já não continha o verdadeiro Evangelho. Os líderes daquela época queriam matar Cristo porque ele apresentava perigo, entre aspas, para um sistema que até então eles podiam subjugar e cobrar altos impostos. Nem o sistema que nós venhamos a ter no Brasil, que nós temos ou que nós venhamos a ter, e nem o sistema religioso que eventualmente o homem pode ser, pode conter o verdadeiro Evangelho. Não importa quem ganhar as eleições, ninguém pode conter o verdadeiro Evangelho. Não existe homem que seja salvador. Não existe homem que nós venhamos a colocar que venha de fato fazer mais diferença em qualquer nação que se compare à diferença que o Evangelho faz. E entendendo dessa forma e pregando a própria liberdade, todos nós temos liberdade para votar em quem nós quisermos. Agora, entendendo que alguns modelos econômicos, alguns modelos de estruturas de sociedade vão destruir ou desconstruir ou controlar a igreja, não me parece fazer sentido eu, como um cristão, apoiá-los. Não me parece fazer sentido eu, como um cristão, orar para a igreja, orar pela igreja perseguida na Nicarágua e votar em partidos que apoiam a perseguição religiosa. Não adianta eu vir para a igreja orar contra pessoas que me fazem mal e me roubaram e voltar em partidos que na sua essência têm um histórico de corrupção. Não me parece fazer sentido eu ser contra os meus filhos estarem se rebelando contra a autoridade dos pais, contra a autoridade dos professores, contra a autoridade de parentes, de avós. Mas votar em partidos que consideram os filhos propriedade do Estado. Não me parece inteligente. Então, igreja, nós temos liberdade e sempre teremos. A igreja do Senhor Jesus, ela não pode ter um nome de candidato. Ela tem princípios, ela tem valores. E ninguém vai conseguir barrar o crescimento do Evangelho. Nos países em que a igreja ela é perseguida, é onde o Evangelho mais cresce. Por quê? Porque ele não cabe na caixinha. Mas é sábado. Mas eu tranquei, eu impedi que todo mundo, eu impedi que o pessoal se reunisse nos templos. Não importa.
Porque uma experiência real com Deus não se explica, não entra aqui. O Evangelho continua crescendo porque ele vai muito mais além. Nós distribuímos muito mais cestas nesses 10 anos de ministério que nós temos aqui, enquanto que a Estefar, mais tantos outros, antes disso, mas enquanto o ministério que a Estefar, nós distribuímos muito mais cesta nesses períodos de pandemia do que jamais distribuímos. Teve dias que nós recebemos mais de 100 cestas num dia, para distribuir, tudo fechado. Nós não nos reunimos em nenhum dia, faltou recurso para alcançar o necessitado. Nós não somos socialistas nem comunistas, nós distribuímos porque é o Evangelho. Porque antes dos modelos serem criados, inventados e discutidos pelos homens, o Evangelho já existia. E ele vai continuar existindo. Mas sejamos inteligentes. Não tire o seu cérebro na hora de votar. Seja sábio com as suas escolhas. Enxergue as próximas gerações e tome a decisão. Procure ouvir o Senhor. Se você é cristão, ouça o Senhor. Escolha pessoas que não vão ser boas para os cristãos, serão profissionais e bons para todos. Fiquem em pé e vamos orar ao Senhor. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, nós nos reunimos nessa noite enquanto igreja do Senhor Jesus, sabendo que nós fomos eleitos, não porque somos melhores, fomos eleitos para servir, que nessa terra nós somos sal e não ouro, para ser nem admirado e nem negociado. Pai, nós sabemos que os teus planos são muito mais altos do que qualquer plano humano e qualquer administração humana. Nós sabemos que o Evangelho ele nasceu muito antes de qualquer estrutura científica, sociológica, política. Espírito Santo, eu oro para que a tua igreja não seja usada como massa de manobra, que não seja usada como trunfo, que a tua igreja se posicione sobre valores bíblicos e não sobre homens, não sobre candidatos. Se posicione sobre valores, sobre princípios. E aqueles que têm histórico de defender esses princípios e que defendam a liberdade para que o teu povo continue se reunindo com segurança e o Evangelho sendo pregado. Pai, eu peço que seja essa a direção do teu povo, para o bem não de igreja evangélica, para o bem de uma nação, porque papai, tu veio para todos, para aqueles que querem e para aqueles que não querem. Pai, abençoa que a tua igreja tenha maturidade de votar a favor da liberdade de todos. Pai, que a tua igreja seja sal, se ache sal e não ouro, se ache importante para servir e não para usufruir de um sistema. Nós não somos melhores do que absolutamente ninguém. O Evangelho é a única coisa de valor que nós temos. Nada nessa terra se compara ao valor do teu Evangelho e dos teus princípios e valores. E por isso, papai, é que nós oramos para que a tua nação te conheça, para que essa nação, para que a América Latina, para que o mundo te conheça, para que o mundo saiba que tu enviastes Cristo Jesus. Essa é a nossa oração. A nossa bandeira não tem número, a nossa bandeira é celestial, porque nada nessa terra se compara ao teu Evangelho, em servir ao próximo, em alcançar o necessitado, não só com necessidades financeiras, materiais, mas espirituais, emocionais.
Papai, essa é a essência do Evangelho. O Evangelho não se restringe a discussões políticas. Pai, ministra a Tua igreja, para aqueles com entendimento e sabedoria, para que com entendimento e sabedoria votem para um bem de uma nação, e não de um setor, não de uma classe, não de um nicho. Pai, para o bem de um país, para o bem das próximas gerações. Pai, eu abençoo a Tua igreja, eu abençoo essas eleições, que sejam tempos de paz e de tranquilidade. Nós oramos para que essa nação abra os olhos e que Te conheça, independente do governo que tenha, que Te conheça, que Te conheça, porque nós não dependemos de políticos nem de sistemas, nós dependemos de Ti, e nós Te amamos, Senhor, nós Te amamos. Nos visita essa nação, e ser Senhor das nossas vidas e deste país, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor, porque Ele é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém.